Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 10 de julho de 2010, sábado. O verbete é o 1624. Tem 6 páginas, 44 logias e tem 11 máximos. O tema é autopensenização analógica. A especialidade é autopensenologia. Definição. A autopensenização analógica é a elaboração intraconsciencial exclusiva do ato de pensenizar da consciência, capaz de construir diferentes formas de ideias afins, conjugadas e em cadeias ininterruptas, bem como de expandir a autocognição nos contextos da evolução consciencial interminável. A influência do dicionário cerebral das ideias afins na fixação retilínea da autopensenidade analógica. Os fatos e parafatos indicando a condição da autopensenização analógica, se firmando a partir da dispersidade vivida. A autopensenização accipeta, aproximada do eixo de rotação do colégio invisível dos evoluciólogos. O predomínio do dicionário cerebral analógico no micro-universo da consciência desassediada. A cadeia de sentidos correlacionados das expressões. E por aí vai. A atenção acurada às identidades, equivalências, contiguidades, complementaridades, aproximações, oposições e variações. Agora, nós temos aí na argumentologia, caracterologia, com 100 categorias de autopensenizações em geral. E na remissiologia tem 15 itens, nós destacamos a acrobacia mental somática, amplitude autopensênica, autopensenização cosmovisiológica, autopensenização polifásica, dicionário cerebral analógico. Frase enfática. Com a autopensenização analógica, a consciência lúcida alcança o patamar cosmovisiológico nas manifestações ofiexistas, multidimensionais, parapsíquicas, cosmoéticas e interassistenciais. Qual a participação teática da autopensenidade analógica em você? As ideias afins fazem parte dos quesitos do Código Pessoal de Cosmoética seguido por você? Já participou da elaboração de algum código grupal de cosmoética? Agora, vocês vão ver, são as aproximações simples como são sérias. Veja bem, acrobacia mental somática, agenda da autopensenização, amplitude autopensênica, autopensene prioritário, autopensenização cosmovisiológica, autopensenização polifásica. Tudo isso faz a pessoa pensar como nós somos complicadinhos. Agora, a linearidade da autopensenização também tem. Eu estou lendo aqui, são dados da remissiologia. Tudo para a pessoa pensar. Há muita coisa. E o sério aqui mesmo, é isso que eu estou falando. É a união da forma na questão a lexicologia, na questão dicionário analógico cerebral, com o desassediado permanente total. Isso é seríssimo. É a forma com o conteúdo básico da evolução da pessoa. Isso ainda não escrevi. É a primeira vez que estou trazendo aqui, porque agora vocês já vão entender essas coisas aí melhor, né? Não vão achar que eu estou só com teorias hipotéticas. Mas, para vocês, você já pode admitir que isso já seja uma teoria confirmada. Isso é em função pela condição de desassedialidade, maior acesso dos amparadores. Uma pessoa que está assediada, ela fica presa ao egocentrismo dela, à raiva, ao ódio, à desafeição. Aquilo diminui. O cosmo, no caso dela, vira uma masmorra, porque ela está presa ao ódio. Ódio é masmorra, é prisão. Entende como é que é? Então, agora, na hora que ela fica desassediada, a tendência do abertismo consciencial dela é expandir
de modo geométrico. Ela aí vai cair no dicionário analógico, inevitavelmente, se ela não estava antes. Devido à cosmovisão, a visão mais ampla. Agora veja, eu não vi isso em parte nenhuma. Você já leu alguma coisa sobre algum... Já viu alguma coisa na internet? Agora, o que é isso? Isso é a pensenologia. A pensenologia permite isso. Muita gente antes pensou muito em ideia e sentimento, mas eles sempre colocavam depois a estética. A estética devido à poética. A poética devido à emoção, que nada mais é do que derivado do sentimento. Então, está tudo furado. Então, ninguém chegou ao pensene do jeito que eu falo, por causa disso. Agora, veja, devido ao próprio pensene, agora já é um segundo tempo. Ninguém chegou nesse nível que eu estou falando, de juntar uma pessoa totalmente autossuficiente, do ponto de vista de convívio com as outras consciências, e que ela seja, devido a essa própria reação natural, levada ao dicionário analógico das ideias afins. Isso é inevitável. Agora, então, vocês vejam, a psicologia não viu isso, a psiquiatria não viu isso, a lexicologia não viu isso, a gramática, com os negócios todos deles, eles não viram. Você entendeu? Entendi. A filologia não viu isso, a linguística não viu isso. Agora, o embasamento disso é em função da diversidade dos assistidos? Dessa necessidade não de é só maior isso. compreensão? É a hora que a pessoa começa a ver o tamanho da para-humanidade. Não, da para-humanidade. Agora, você vê, o processo aí é totalmente parapsíquico. Eu não falo nisso aqui, ó. Meu negócio eu estou baseado na autopensenologia. E eu coloquei homeostático de propósito, aí a coisa é séria. Agora, por exemplo, eu não chamo tanta atenção para o processo parapsíquico, mas eu falo aqui, ó, a extrafisicologia, a parapercepciologia. Eu mostro a grafopensenologia. Agora, o ideal aí, o mais correto, seria a paragrafopensenologia. Você está entendendo, né? Entendi, porque aí tem a ver, tem muita relação com o que o senhor colocou na parafatologia, agora, da captação mais correta das inspirações. Observa, né? Só como o negócio é sério do ponto de vista do zeitgeist, da nossa contemporaneidade. Mas, por exemplo, o professor Jânio, ele tem razão na hora que ele vê a raiz do processo comigo, a raiz das palavras, que é onde entra aí os afixos, prefixos, sufixos, e etc. Ele viu isso do ponto de vista histórico, então ele vai lá para a jurisprudência. Mas o processo também, ele é filológico, ele é lexicológico. Entende? Agora, por isso que eu estou querendo ver também hoje se tem mais alguma novidade sobre a orismologia. Porque os caras mesmo que andaram estudando a linguagem acadêmica, ou seja, a linguagem científica, eles não falaram nada de orismologia. Por quê? Geralmente a pessoa ligada às academias, ao processo da forma, eles não entraram no conteúdo, você está entendendo? Científico propriamente dito. Então, aí eles falam em nomenclatura e falam em terminologia, mas não falam em orismologia, como se fosse uma ciência. Então, é muito interessante esse verbete, por isso que eu fiz 100 itens, para fazer vocês pensarem. Olha só a autopensionização. Eu, então, agora perguntaria assim, Dulce, qual é a qualificação da sua pensionização que levará você a ter mais dispersidade? Por exemplo, isso pode ser diferente com o Lógico, pode ser diferente com o Roberto, com a Malo. Então, veja, eu coloquei 100. Autopensionização matricial. Pensa nisso. Matricial. Essa é para você. Essa aí talvez ela vai sair por aqui. É essa que vai julgar você na dispersidade. Você vai ficar desperta por causa dessa autopensionização. Mas o que, você está entendendo o que eu estou falando? Ou estão boiando ainda muito? Não. Que eu sei, que aquilo é opção de coisa.
que eu estou falando as palavras normais, mas elas estão colocadas em frases que são totalmente anormais. Você está entendendo aquele negócio? Você fala as mesmas palavras, mas a hora que você junta umas com as outras, a acepção global ou da sentença, ela muda. Presta atenção. Às vezes só a junção, sem o verbo, ela já muda. Devido a isso que eu chamo das aproximações simples. Agora, ó, vocês me perdoam se de vez em quando eu começo a falar as coisas aqui que fica um pouquinho complexo. Mas veja, não tem outro jeito. Você vê alguma saída? Você está entendendo, né, o que estou falando aí, esse nível, tá? Só esse Agora, vocês têm que ler isso aqui e perguntar. É o negócio do cara, pergunta. Explica. É o único jeito que tem para a gente poder chegar em alguma... Explicar só o matricial, por favor. Porque o matricial leva Matricial, não, esse aí eu dou para a mim. Pergunta para ela o que é isso. Valdo. Ela agora vai estudar. Vocês já é o povo, tudo é lexicólogo. Ela te vira. Se vira. Te vira. Valdo, Essa essa autopensionização analógica, ela é a vacina da automimese, né? Total. Se a pessoa tem autopensionização analógica, ela não repete. Vacina de uma maneira assim, mais Porque definitiva. ela consegue unir, analisar vários e tirar uma Agora, o que conclusão. é importante nisso é a junção de todas essas ideias, quase que antípodas, e de uma maneira teática, teórica e prática. Há uma vivência do processo de vida de dispersidade. Isso é impressionante se você for pensar. Agora, veja, o que o Pensene não faz? Ele faz tudo. Agora, esse povo, ninguém estuda o Pensene, como é que eles vão entender isso? Agora, o povo achava assim, não, isso é ilusão, é poesia, imaginação do Valdo. Quando eu lancei o Pensene, era isso que eu estava falando. Hoje eu não estou vendo ninguém mais reclamar. Esses últimos 10 anos eu não vi mais ninguém reclamar. Você lembra de alguma coisa aí, Cátia? Reclamar sobre Pensene para mim, eu acho que não teve mais ninguém. Quer dizer, alguém colocou a viola no saco. Ao descobrir, dentre essas 100 possibilidades, o estilo de autopensionização analógica que a pessoa tem, ela consegue fazer uma confluência e vai aumentando aquele processo, que é isso que vai desassediar a pessoa. Não é isso. Por exemplo, ela pratica TENEPS. A visão da cosmovisão amplia a freguesia, a clientela dela. A tendência, então, depois de 20 anos, ela vai começar a mexer mais do lado das consciências. Sendo assim, ela passa para o FIEX. Olha só a técnica, como é que é. Então, é a pessoa, ela trabalha demais aqui, trabalha. Daí a pouco ela tem que mexer no segmento daqui. Quais são os segmentos das consciências? São as consciências perturbadas, a maioria. Então, ela passa para lá, ela vai passando para lá. Daí a pouco ela está de lá. Então, veja, ela fica com um pé lá, outra aqui. Aí aparece a semiconsciência. Isso é uma perfeição em matéria de matemática. Agora, veja, eu não criei nada disso. Eu apenas estou expondo o que tem, são os fatos e parafatos. O negócio é ver. Agora, veja, eu também não criei, não formulei essas coisas todas. Isso tudo é do curso intermissivo mais avançado. Né? O processo todo é esse. Agora, é uma consequência. Qualquer um que for estudar com mais profundidade os dados do curso intermissivo vão bater com a cara aí. Não tem jeito. Agora, por falar em autopensionização analógica também, eu observo que na estrangeirismologia, de vez em quando aparecem expressões que são literais e traduzidas. Por exemplo, essa aqui, né? Essa aqui é idêntica. Analogical thinking, é idêntica. Por que às vezes você usa assim e às vezes uma expressão? Analogical thinking é uma das expressões em inglês usada na ciência normalmente. Isso aí é a expressão da ciência. Então, por exemplo, nós fazendo essa tradução, a gente está forçando a barra. O negócio é mais sério, em inglês. Agora, veja, é isso mesmo, não tem saída aqui. Idêntico, não. E às vezes você usa uma expressão explicativa, assim. Como aqui, se fosse... autopesquisarium e autopensenário. Uhum. É justamente isso que a gente precisa. Agora, a outra é uma expressão assim grande, né? O background cognitivo multiexistencial. Então, às vezes pode se usar esse aqui assim... já é o que começa a aparecer na vida da pessoa do tenepsista. Ele já fica bem palpável no ofexista.
E ele se transforma praticamente na metade da vida da pessoa para a semiconsciência. Nós vamos ter, nesse século, muitas semiconsciências por aqui, a partir da conscienciologia. Da conscienciologia. O enumerador já falou isso aí, que isso é a opinião que eles acham, pelas previsões dele, aquele negócio do processo de ter a prospectiva. Eles acham que isso vai ser inevitável. Explica Ainda mais isso, nesse- Valdo. O que é inevitável? Explica mais isso, Valdo, por favor. Nós vamos ter muitas semiconsciências na Terra ainda nesse século. Isso não é fácil, isso aí são raras, elas são muito esporádicas, elas vão se transformar em pessoas mais acessíveis, mais populares, mais comuns. Pois é, mas agora, para mim, o primeiro que vai aparecer mesmo, as primeiras são as semiconsciências. Agora, elas vão preparar para o teleguiado, para depois aparecer os evoluciólogos, que é aquilo que eu já escrevi sobre os evoluciólogos, que eu já entende? Isso aí é que é o X, é o caminho. Agora, nós precisamos estudar esses detalhes. Não parece nada, mas isso tem uma importância, como a gente fala, cavalar. É um processo equino, Valdo, de égua. Quer dizer, não está crescendo o rabo para baixo mais. Agora, Valdo, aqui você coloca essas 100 categorias de autopensinização, né? São bem simples, ninguém pode reclamar nada. Não, elas são simples, mas eu queria voltar na pergunta que você fez para a Dulce. Quer dizer, qual Não, delas? agora, não, eu pergunto para você, Então, qual que é o seu? Aqui, e para Malo, quer esquecer? esquece. Não, mas é nisso que eu queria chegar. Esquece. Eu tenho dificuldade para avaliar isso. Eu tenho dificuldade. Pois O é, que mas que você dá de sugestão é para... aí é que é o X. Como você fala? Como é que é? Se vira. Ele falou para ele mesmo dessa vez. Você viu que I'm sorry. O veneno I'm sorry. voltou A vida é assim. Eu não sou você. Amá-lo não é você. Não, mas eu ia- É você que tem que decidir. Eu ia Agora, perguntar assim. faz assim, ó. É esse aqui. Aqui tá, ó. São duas páginas. Roda o dedo assim, põe. é uma Pra possibilidade. ver se vai dar. Não, mas o que eu ia perguntar é o seguinte. Se você for estudar, Que você vai tipo chegar a uma conclusão. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso parece simples, Não, então não é. mas aparentemente para vocês que estão conversando aí agora é complicadíssimo, é complexo, é sofisticado. Mas veja, se você começar, você vai acabar chegando lá. Agora, ó, não se confunda com as aproximações simples. Tem coisa aqui que é muito perto da outra, mas não é a mesma coisa. Não é. Por exemplo, até dentro disso, o Por 79 exemplo, com 82. você tem uma tendência do 22. 22? Cosmolínea. Você pode falar o que é? Você já quebrou muita cara dentro da política. Ah. Então isso te levou hoje, foi por isso que desde o início eu falei assim, ó, a PEC separa o lote. Foi para te ajudar. Agora veja, a sua tendência hoje, você quer colocar um negócio estreito. Straight, in English. Straight. Você está entendendo como é que é? É a cosmolínea. Presta atenção, como é que tudo que você faz na Apex leva você para a cosmolínea. Não, isso aí não é o mais importante. De vez em quando você atravessa na conversa da pessoa e fala, não, isso não é, nós já estamos fazendo um negócio assim, que você já entrar na cosmolínea. Você entendeu ou não? Eu ainda estou com dificuldade. Cosmolínea. Explica o que é a cosmolínea. A cosmolínea é você estar dentro daquele princípio que dentro do Zeitgeist é o melhor que você tem. Está dentro do fluxo do cosmos, do momento evolutivo. Não há outro para escolher. Você não tem outra opção, nem alternativa, nem sugestão de nada. Tem que ser esse. Então, por exemplo, a hora que vocês fazem lá essas técnicas práticas suas, balanço, e outras mais que vocês têm feito, tudo é o processo da cosmolínea. Coloque-se a pessoa dentro da programação existencial. O melhor que ela tem é isso que vocês têm falado, não tem outro. Isso é cosmolíneo. Eu, por exemplo, tudo que eu trabalho é cosmolíneo. Pelo menos eu faço força. Se eu erro, ou se eu falto, ou se faço por baixo, ou se eu fico under, o erro é meu. Isso não é dos amparadores. A intenção é ficar na cosmolínea. Agora veja, a retilinealidade do pensamento, ou retilinealidade,
É isso aí. Agora, nesse caso aqui, você, eu estou te falando uma coisa, mas não sei se é, eu estou só te falando, mas no seu caso, talvez, por esse viés, você vai entender mais o assunto. Então, veja bem, uma coisa você tem uma visão aqui, e outra coisa você não está entendendo nada do que você está vendo. Agora, outra coisa, a pessoa viu, e viu, não, o macete aqui é esse aqui que interessa, é ouvir. Isso é verdade. Mas não é isso que você sempre procura? Hoje eu tenho um assunto para falar sobre isso aqui. É o negócio da sincronicidade. Eu vou pedir, porque o povo já me ajudou muito naquele verbete. Agora, hoje eu quero escrever um outro, que esse é seríssimo também. E eu preciso de ver. Você, daqui a pouco eu vou falar nisso aí. Agora, gente, eu queria falar o seguinte, deixa eu só dar aqui o meu serviço, tratamento, a parte do meu programa de rádio que tem a prestação de serviço. Tá certo? Notícia desde o Peru. A satisfação que o Marcelo Silva e a Maria Tereza estão fazendo lá com a rede dos educadores ambientais, em coordenação com o Ministério da Educação do Peru. Agora, a Universidade Nacional de Santa e o processo do Davi, ao Subel e demais instituições públicas e privativas de lá. O evento é o primeiro Congresso Regional de Educação Ambiental, de 9 a 10 de julho, quer dizer, hoje está acontecendo lá. O campus universitário da Universidade Nacional de Santa, de Chimbote, lá no Peru. Agora, a educação planetária proposta de um novo paradigma e as perspectivas educativas para uma educação planetária. O Marcelo está lá. Agora, veja, princípios básicos da evolução e bioenergia sem muros. Tudo lá. São os programas parasociais. Isso aqui é do IIPC, vocês sabem. Tá sendo, você quer falar alguma coisa? Seria bom você dar um toque nisso aí. É muito interessante. Entre 2005 e 2008, agora nós firmamos o mesmo intercâmbio com o Peru. Então, a gente vai ter atuações em Lima, Trujillo e Chimbote, dentro dessa linha de educação ambiental. Quer dizer, a gente vê que em cada país tem uma tendência, né, Valdo? Lá, o nosso viés da conscienciologia vai ser através da educação ambiental. Então, o Marcelo está lá realizando atividades, conversatórios, que são aqueles encontros que vêm os reitores, discute todo mundo. Então, eles estão lá felicíssimos, mandando notícias para a gente aqui sem parar, e é a continuação daquele trabalho. Aproveito para fazer um comercial, pedindo pessoas para virem trabalhar nos programas parasociais, por favor. Essa turma aí, é um processo intelectual. É um perfil, seria bom, eles estão precisando de muita gente para ajudar. Tem muita gente para ser assistida, do ponto de vista intelectual. O que precisa é ter perfil para diplomático, domínio do espanhol fluente, inclusive escrito, porque a gente redige muito documento, muita carta oficial. É bom vocês aparecer aí. Quem tiver interesse, quiser vamos ajudar aparecer, essa turma, seja bem-vindo. Vale a pena. Procura amá-lo, gente. Ó, gente, isso aqui, ó, é a tal árvore, a Nespeira. Sabe? Nespera. É a Nespereira, que é também que eles gostam de chamar. Mas agora o caso é o seguinte: aqui estão os frutos. Olha que beleza que está. Isso aqui é tirado o pedaço maior, olha que mais. Ó. Ah, beleza, árvore. Tiraram várias fotos. Olha só que beleza. Agora, todo mundo que tem Pereira no nome gosta, né? Agora, gente, eu estava lendo aqui as coisas, então terminei de ver o livro aí do Júlio, e eu estava olhando os processos lá, a partir lá das inferências dele e tal, que atualmente nós temos na Terra uma porção de cultores de cadáveres, que estão procurando, inclusive, fazer curativo em cadáver. Ele explica isso tudo lá, assim, diretamente, do ponto de vista político. O comunismo morreu,
Fica esse povo cultuando aí o Fidel Castro, o PCdoB, essas bobagens todas. Eles estão fazendo curativo em cadáver. O negócio já morreu, não tem jeito de levantar o cadáver, não há ressurreição para isso. Besteira enorme. Isso que a gente está vendo aí. São os cultores de cadáver da esquerda da América Latina. Quer dizer, vamos olhar agora, se na UNILA vão aparecer muitos cultores de cadáver. Entendeu? É o negócio da América Latina. O Fórum de São Paulo é totalmente cultor de cadáver. Foi criado pelo Lula e o Fidel. O negócio é sério. E o Chaves agora é o maior cultor de cadáver. Agora, esse que cultiva o cadáver é duro. É esse povo, quando morre uma pessoa, ele pega o cadáver e começa a carregar o cadáver para todo lado que ele vai. Eles estão fazendo isso com o comunismo. Entendeu? É um cadáver que não tem mais jeito. E outra coisa, fazer curativo em cadáver é uma das maiores irracionalidades que tem. Terrível, né? Agora, olha, o que eu queria pedir é o seguinte, eu quero agradecer a todos que me ajudaram aí esses dias para mandar o processo dos antiprofissionais, etc. E hoje eu quero fazer um outro verbete, que eu quero agora dar um choro aqui, para ver se vocês me ajudam. O tema do verbete é o macete técnico-administrativo. Tudo que você acha que é macete dentro da administração, do ponto de vista técnico, faz uma listagem e manda para mim, que vocês vão me ajudar. Olha, principalmente aí, você, teletertuliano enrustido, que está no armário, não fala, só manda depois, que a gente fala aqui com calma. Então, para vocês, eu estou pedindo. Então, por exemplo, eu vou dar umas ideias. O que é que pode ser? Eu não estou dizendo que esses que eu vou ler, que vão ser definitivos, tá certo? Eu vou estudar. Mas, por exemplo, em homenagem ao Loche, valor agregado, juízo de valor, transferência de tecnologia, binômio custo-benefício, binômio problema-solução, desconto pelo total da compra, gestão evoluída, apólice de seguro detalhistas, técnica dos sobressalentes, balanço quinzenais, veículos propaganda, crachás dos visitantes, ambientes sem escadas, reservas técnicas, binômio preço menor, clientela maior, música ambiental, responsáveis acessíveis, participação social, toques da natureza, holopensene democrático. Isso tudo eu acho que são macetes técnico-administrativos que os gestores precisam levar em consideração. Não adianta estar falando tanto em MBA e milhões de coisas se a pessoa não vê a parte prática, concreta do assunto. Então, são esses que eu quero. Agora, eu quero arranjar, no mínimo, se for possível, 200 itens. Valdo, aquele seu texto, elenco de vendas, que você escreveu para vendas, ele tem muita coisa que pode servir para aí, aquele texto que você mandou para a gente. Foi, tem muita coisa. Existe a lei de Pareto. Lei de Pareto. O princípio de Pareto, não. Pareto. Princípio 80-20, 20-80. Sei, mas ele tudo é fraco, e tem muita coisa que pode ser superada. E outra coisa, eles não entram em detalhes. Eu estou dando detalhes aqui. Eu já comecei a falar. São esses que eu quero pegar. Isso é mais importante que os MBA da vida. Para quem dirige, para o CEO, entendeu? Para o gestor. Retorno do investimento, o ROI, poderia entrar aí também, retorno do investimento. Pois não, eu já estou falando aqui em retorno do investimento, você não viu? Não. Binômio, preço menor, clientela maior. Você quer coisa mais séria do que isso? Tem outro binômio aí, esses binômios é que eu quero também. Binômio, custo-benefício, transferência de tecnologia, desconto pelo total da compra. Daí tem também... O povo esquece dessas coisas, isso aí ele não pode esquecer, não. Se aumentou, a compra é maior, pode haver um desconto, qual é o problema? Tem o custo total de propriedade também, que chamam de TCO, né? Custo total de propriedade. Também. Agora, faz uma listagem disso, você já mexeu com essas coisas, tá certo? Olha o meu dedo do seu nariz, tá certo? Bom, voltando à questão das semiconsciências, uma hipótese, o jovem inversor, 26 anos, em quanto tempo, com dedicação, ele chegaria à condição de semiconsciência? Eu penso que lá pela terceira, quarta idade. Pelo seguinte, ele tem que chegar, antes de mais nada,
na dispersidade. Mas ele não A sendo dispersidade, às vezes, exige a OFIEX. Em certos casos, é preciso ver o temperamento da pessoa. Mas, por exemplo, se juntar uma coisa com outra, potencializa tudo, dá o sinergismo. Você entendeu, Marcelo? Sinergismo. Escreve aí só para você pensar. Mas, Valdo, poderia chegar a essa condição, mesmo a pessoa, quando nasceu... Não, eu não estou falando o mesmo nem nada, eu estou falando que uma coisa potencializa a outra. Agora, quer potencializar? Eu falei isso aqui essa semana. Presta atenção. OFIEX, dispersidade complexa. Se você juntar esse trinômio, sai de baixo. A pessoa chega na semi-consciência. Agora, ó, vai depender disso que eu estava falando aqui, da cosvisão dela. Se o abertido consciencial dessa pessoa for maior, ela chega mais depressa. Porque senão, ela vai ficar até, vamos dizer, rejubilando-se com a condição dela com o OFIEX, que o OFIEX perturba a pessoa, se ela não tiver cuidado. Não, mas assim... Perturba sim. Ela trabalha até mais. Ela pode ser uma para-workaholic. Da OFIEX. Vocês estão entendendo, não? Sim. Agora, Ela pira. porque você sempre comentou que a pessoa, dentro da escala evolutiva, nós poderíamos chegar nessa vida na dispersidade. Escuta só. A pessoa começou a fazer aquilo, daí a pouco ela está sentindo que ela está entrando no OFIEX. Aí ela sabe que ela já domina a mega euforização. Junta a mega euforização com o OFIEX, sai de baixo. Agora, como a pessoa vai saber para conviver com os outros bem? Não, aqui lá. Você entendeu ou não? Mas assim, como você sempre falou que poderia se chegar na dispersidade numa vida. Sim. Essa condição, então, Não, da é o que eu falo, a semi-consciência. dispersidade, a pessoa pode chegar lá, mais ou menos pela 20 anos. terceira idade, se ela quiser. Agora, veja, eu falo que um jovem, porque ele está falando lá da Sindex. Isso, poderia aos chegar. 46, a pessoa já pode entrar na OFIEX. E dali para a dispersidade. A OFIEX, gente, muda tudo. Por isso, ó, vou repetir o trinômio. Presta atenção. OFIEX, complexo, dispersidade. Como é que fica? Agora, é lógico, essas coisas são tudo mandadas para as cabeceiras. É terceira idade, quarta idade. Mas então é possível. Agora, eu penso que tudo que vai acontecer da agora para frente vai melhorar isso. Muito embora com os réus, reurbanização, tudo isso. Por quê? Longevidade é um... A longevidade. Eu escrevi isso tudo, está lá no Homo Sapiens Reurbanizado. A Mega Gescom está dentro disso? Complexo. Agora, ó, existem outras coisinhas secundárias. Vamos dizer, at least, last but not at least. Quer dizer, está no fim, mas não quer dizer que seja menor. Qual que é? Você tem uma ideia? Eu estou falando só uma delas que é muito séria. Nada. Max Morex. Agora, existe uma segunda. Qual é? Essa você já sabe, que agora eu já falei. O que é? Max Proex. Peguei o lógico. Quer saber? Eu peguei o lógico. Valdo. Vocês estão entendendo como é que isso tudo tem relação? Valdo, Está tudo assim, ó. se a consciência chega nessa condição, na terceira, quarta idade que seja, os paradeveres dela mudam? Tudo muda. Uma pessoa começa a fazer a TENEPS, todos os paradeveres dela mudam. Outra coisa, quando a pessoa começa a ter a noção do tenepsismo, ela já não discute mais a palavra obrigação do jeito que os advogados fazem comigo, que eles não gostam dessa palavra obrigação. A hora que a pessoa vem, estou certo? Aí, ó, tem uma aqui, ó, pode me falar como é que é. Ela não brigou comigo sobre isso, não. Mas você sabe de alguns que brigaram, você sabe, né? Até hoje, eles são contra eu falar obrigação. Mas não é. A palavra obrigação, ela personifica uma condição muito lógica, racional, evidente, óbvia, da pessoa para si mesma. Isso é muito sério. É a autorresponsabilidade. Outra coisa, até um certo ponto, são os incisos
do Código Pessoal de Cosmoética, CPC. Então, isso tudo ele tem que levar em consideração. Ovaldo, aqui não há. Você falou que o Loche se encaixaria no número 12, que seria a autopensionização. Não, no 22, né, que eu falei, o Loche. O 22? 22. Tá, a autopensionização cosmolínea. Que critérios você usou para determinar esse... O problema é que eles estão fazendo uma força danada, e no caso dele, ele quebrou a cara, veio com o nariz quebrado, uma opção de coisa assim nessa vida, devido ao processo da política dele. Então ele quer levar agora as coisas tudo corretamente dentro de uma democracia pura. E no caso dele lá, é a programação existencial. Tudo que eles têm feito está objetivando essa etapa mais séria, na frente do abertismo consciencial, certinho, adequado, o melhorzinho. Quer dizer, ele entrou na pista principal, olha o acostamento, mas não sai. Ele está na pista. Isso é que é importante, é o cosmolíneo. Evaldo, se eu quisesse, por exemplo, fazer essa análise em mim, que critérios eu teria que identificar para identificar o meu número? Olha a sua tendência, aquilo que você quer e aquilo que você está tentando fazer, mesmo com esforço, às vezes até errando, mas você está tentando fazer. É aí que você tem que ver qual que é que mexe com você. Agora, se você descobrir uma dessas 100, sempre vai ajudar para você entender o resto. Sempre ajuda. Eu estou pegando o Loche como cobaia para mostrar a situação, para ver. Mas, olha, eu não quero dizer que isso seja definitivo, não. Você tem que se examinar mais. Porque, às vezes, as suas tendências íncitas, entende? Lá dentro, elas podem aflorar uma coisa muito maior, uma condição muito melhor que essa. Isso aí depende. Valdo. Você tem que examinar. Esse verbete da autopensionização analógica não foi um verbete sugerido pelo transmentor? Que você uma vez comentou? Não, ele é um dos temas dele, mas eu estou picotando a opção das sugestões dele. Ele tem que picotar, porque ele não deu só um. E outra coisa, a hora que esse povo fala pela telepatia, eles falam uma coisa assim, pronto. Aquilo é bomba de fragmentação. Sabe bomba de fragmentação? Começa a estourar tudo quanto é lado. É um problemão para mim. Agora, eu quero pegar as coisas todas e segurar, é uma dificuldade. Agora, eu faço o que eu posso. Está entendendo? Porque eu lembro que uma vez você falou que uma tertúlia, você disse... Como é que é? Teve uma tertúlia, eu não sei quanto tempo atrás, 6 meses ou mais, que você comentou que tinha... Na noite anterior, ele tinha sugerido esse verbete. Ele falou, isso aí é um dos temas. Foi o analógico. Ele falou sobre, do ponto de vista mais do dicionário analógico, de modo geral. Agora, outra coisa, ele falou baseado em mim, na minha situação. Entendeu como é que é? Que ele me Como conhece assim? muito. Como assim? Não entendi. Devido ao processo meu do dicionário cerebral. Ele falou baseado nisso. E ele falou que eu não dava muito valor para o meu próprio dicionário. Eu falei isso aqui. Você lembra disso? Agora, veja, há uns 3 anos, mais ou menos, eu falei que ia começar a abrir o jogo aqui, não foi? Eu estou seguindo a linha, mais ou menos é isso. Agora, outra coisa, eu estou intercalando coisa muito brava com coisa mais suave, processo de forma com conteúdo, problema que seja mais superficial com processo mais profundo. Isso também é orientação do próprio enumerador. Valdo, a pensenologia, a penúltima e última linha, a autopensionização axipta, aproximada do eixo de rotação. Você viu o que é axipta? É centrípeta, ela também é de se aproximar, de fora para dentro. É o processo de eixo. Mas eu queria que se explicasse porque ele se aproxima... Não, veja só isso aqui, ó, isso aqui é para a pessoa pensar. A autopensionização, que ela vai se aproximando do eixo de rotação do colégio invisível dos evoluciólogos, através disso tudo que nós falamos. Então, isso aqui, tudo, ó, na veja, verdade é tudo aqui, do ó, verbete. Né? Estado vibracional. O
processo nosso crânio-chacral. O problema da mega euforização é TENEPS, OFIEX, Complex, Max Proex ou Max Morex, é semiconsciência, teleguiado, evolucionário. Mas isso aqui... Por isso nós estamos aproximando, nós estamos chegando lá. Vocês estão entendendo? Pouco a pouco. Agora, de um ponto de vista teórico e também vivencial. Quer dizer, teático. Agora, todas as verpons acontece isso, como todas as verpons, e esse verbete, isso aqui parece que é o resumo do próprio verbete, né? Da impressão aqui. Não, ele é autossuficiente numa opção de coisa. Mas, em compensação, ele abre também, faz abertura lateral para um monte de conexões. Aí depende da pessoa. Agora, veja, não tem nada demais. Autopensionização analógica. Eu não estou falando nada demais nisso. Isso Mas aqui é o muita analógico coisa. aqui é horrível. Que Ele é terrível. Estou fazendo... O analógico você tem que mostrar as ideias afins. Eu estou mostrando as ideias afins do ponto de vista fenomênico, ponto de vista energético, ponto de vista interassistencial, ponto de vista de vivência. Porque você já falou muitas vezes que o pensando analógico é o principal em relação a... que o próprio evoluciólogo Agora, por exemplo, fala essa isso. turma espírita dos blogueiros, me dá uma pena danada. A hora que nós temos um pensamento desse, com esses dados que tem aqui, esse povo de vídeo, tá? É queimando as pestanas para entender isso aqui, fazer força, colocar na vida deles, para andar depressa. Agora, já pensou esse povo como é que vai dar trabalho para vocês todos? Não é só para mim, não, para vocês. Terceiro da tarde eles vêm atrás. Não, ó, você me perdoa aquele dia, tal, aquele negócio, mas o problema meu é o seguinte, hoje eu já admiro, tal, vamos ver isso aí. Vai ser um problemão. Walter, na parafatologia, você pode falar mais sobre a passagem do consciênciês à unidade linguística? A passagem do consciênciês à unidade linguística. O problema todo é o seguinte, a linguagem, entende? Nossa, ela exige símbolo, a simbologia. Nós temos que ter arquétipos para cuidar das coisas. Agora, o consciênciês não tem mais esses símbolos. Então, o que se passa? A passagem do consciência para a unidade linguística. Como é que o consciênciês vira língua? Agora, e o contrário disso? Como é que nós vamos caminhando com isso tudo até chegar a um ponto que a gente dispensa o símbolo e continuamos entendendo o que a gente está pensando? Então, isso aí é um problema para o futuro. A gente tem que entender o que vai dar. Por isso que precisa, daí já é o fenômeno da cosmoconsciência. Uma pessoa que chega na UFIEX, geralmente ela vai ter extrapolacionismo de cosmoconsciência. Mas ela não pode dizer que ela esteja vivendo cosmoconsciência. Para viver a cosmoconsciência é só com o serenão para cima. Então aí já extrapola o evoluciólogo. Você entende? Já está lá na frente. Agora, gente, o que é interessante nisso? É que nós estamos estudando evoluciologia e não é a evoluciologia do Charles Darwin. É da sua consciência. Quer dizer, você como bicho consciencial. Muda tudo. Por isso que eu falei, o Darwin tem que pegar. Depois que parou lá no ornitorrinco, e pegar lá aquela escala ali. Aquilo lá, para começar, ela é grossa. Ela é muito rudimentar ainda. Ela tem muita coisa para picotar ali. Bem, aí depois disso... E você tem alguma informação de como foi feita essa passagem? No caso, a etimologia ainda vai ser das ainda, línguas? cada um de nós vai entender isso com o tempo. O dia que as pessoas aí começarem a ter cosmoconsciência, a condição do fenômeno mais avançado, a coisa muda de figura. Mas eu falo a passagem inversa. Existe aquele quadro que não tem aqui, que é o quadro sinótico. Ali, o quadro sinótico. Tá lá. Olha lá qual que é o último item lá do quadro sinótico. Se não me engano, é a cosmoconsciência, não é isso? Está lá embaixo.
É das últimas coisas que a pessoa mexe. É porque quando eu li, eu pensei no caso conscienciês no início, quando passou para a unidade linguística, que são os idiomas que a gente usa hoje. Sim, mas veja, você tem que examinar que como é que você vai entender o conscienciês e adaptar e encaixar uma coisa com a outra. Como é que fica o seu entendimento do ponto de vista de conteúdo entre uma linguagem simbólica, que são todos os idiomas da Terra, e o conscienciês, que já não precisa disso. Como é que você encaixa? Como é que você casa essas duas coisas? Isso aí é que eu dou. Por isso que é só com o tempo. Agora, até lá, vamos suar sangue para passar por todos esses ritos que eu falei. Começa pelo estado vibracional. Depois, arco, voltar e crânio chacral. Depois, mega euforização. Por exemplo, eu estou dando um exemplo, eu não estou dizendo que seja só isso. O senhor já comentou, por acaso, da 15, autopensensação concausal? A 15? Seria um processo de... A concausal. Seria análise em paralelo de todas as causas juntos? Seria isso? Dentro daquele universo que você está pesquisando. Seria, então, basicamente, a amplitude da cosmovisão contínua. É o processo da confluência, aquilo que eu vivo falando aqui. Faz a convergência básica. As convergências... E outra coisa, aí não é só etiologia. A etiologia dá muita ideia de negatividade por causa das doenças. Com causa aí é um negócio mais sério. Tudo que levou a chegar naquilo. Por exemplo, vamos só pensar em com causa, talvez para você entender mais. Vamos arranjar aqui um processo. Junte tudo isso que eu estava falando aí, esses itens, mais ou menos 6 ou 8 aí dentro. Vamos colocar estado vibracional, arco voltaico, mega euforização, PENEX e vamos chegar, OFIEX. Aí já tem 5. Essas são 5 causas que vão levar para a semiconsciência. É uma concausa. Acapite isso aí? Não, sim. Pensa nisso aí agora. Agora veja, como é que você vai juntando tudo e fazendo a confluência lá? Para a gente começar a entender, o caso tem que ser por aí. Começa a entender o que gera as coisas hoje e também o que pode gerar o futuro. A hora que eu falo para vocês, a chave da vida humana é o estado vibracional. É o rever. A outra aqui, só rapidinho, o senhor coloca na 18, a conscienciológica. A conscienciológica, de certa forma, é esta que nós estamos... A conscienciológica é essa que nós estamos debatendo aqui. Ó. Isso é a conscienciologia pura. Então, de certa forma, todos nós temos intrínseco... É a pensenização. Nós estamos julgando com os fenômenos, parafenômenos, ocorrências que existem, que nós discutimos. Isso tudo é conscienciologia. Porque é essa visão de conjunto, né? Essa visão intra-extrafísica... Agora, ó, vocês têm o seguinte, é que admitir tudo isso só com muita racionalidade. Eu sou a pessoa que vocês precisam mais do princípio da descrença. Quando eu falar, coloco o princípio da descrença na frente. Não vai no bico de nada que eu falo. Porque quase sempre eu estou falando alguma coisa que pode ter um ponto na frente. Vocês não podem admitir sem saber. Então tem que pesquisar, tem que debater, tem que refutar, tem que discutir. Nós não podemos brigar com os fatos, mas nós podemos brigar com as ideias, tá certo? Isso a gente pode, é o que a gente faz aqui. O tertuliário nada mais é do que uma arena, um ringue intelectual. Agora, com os fatos nós não podemos. A hora que a gente toca no fato, não há mais briga. Acabou a discussão. É ponto pacífico. Tem que entender o fato. Isso é outra coisa. Interpretação, a maiêutica da história, entende? O debate, ou qualquer coisa, isso aí é outra coisa. Porque aí tem que levar para a hermenêutica, a interpretação e ver as coisas, como é que nós fazemos. Está claro? Não. Mas pode falar, ô Capitânia. Professor, é numerologia. A enumerologia o senhor fez diferente. Fez os 7 itens e no final... dei uma frase. Final... Tem vários assim, né? Você já viu também numerologias duplas que eu tenho feito, né? Sim. É uma opção dela. Pois é. Agora, a influência das enumerologias na evolução da autopensanidade analógica.
Ó, isso aí é Você perfeito. fechou, né? Para explicar o que nós estamos acabando de falar aqui. Aí começa 7 itens, no mínimo. Porque isso foi uma síntese da síntese anterior da enumerologia. É. A gente pode fazer isso? Pode. Eu confio em você. Eu admito. Você admite? O critério da enciclopédia permite Não isso. paga nada. Agora nós estamos aí. Que nome se pode dar a esse tipo de estilo da Não, enumerologia? se fosse aí, seria numerar, né? É numerologia 1 e numerologia 2. Então a gente põe 1 e 2. Às vezes eu faço isso, mas eu ainda não coloquei. Então, essa numerologia. segunda frase o senhor está colocando como a enumerologia 2, Seria porque 2. às vezes o senhor repete, É 7 igual itens. aquela 2 também, que eu faço uma de um jeito, depois faço uma segunda. Às vezes eu uso as coisas da Adriana. Mas são 7, né? Eu já tenho uma lá séria, que eu não vou jogar fora. Depois nós podemos até brigar, nós dois, para saber quem é que ganha. Daquelas duas, qual que é melhor? Que a minha, geralmente, é muito bem embolada lá. Eu pensei muito para colocar, senão não estou pondo mais. Professor, Para deixa eu não ver brigar com você, está entendendo? Deixa eu ver se eu entendi. Essa segunda frase, que não são 7 itens, é uma frase que é uma Não, a síntese. frase para esclarecimento da numerologia é esclarecer. O ideal, quando precisa, é a gente explicitar qualquer sessão. Coloca a frase aonde você achar que deve. Isso é importante. Põe isso na Obrigada, cabeça. muito obrigada. Professor Valdo, Sim. aqui na página 9, o senhor podia comentar o item 91? 91, autopensionização rumática da evoluciologia. Isso aí eu deixo por conta da doutora Rosa Nada. Falar em rumática, é com ela é especialista no caso. É. Ela ri, mas não tem jeito, ela tem que assumir, né? Porque... Não, isso foi. Tem uma pessoa aí que até que sugeriu, não sei se ela está aí, essa palavra. É de rumo, né? É que segue um rumo. É rumática. Eu entendi que era rumo, mas a questão é a seguinte, tem que muito no dicionário binômio, que não tem essa palavra. Viu? no verbete evolução Você sabe que agonia, às vezes a confusão nossa foi por Antônio já causa deu disso. conta, porque não achou no dicionário. Foi por isso, eu também dei conta com dessa isso, palavra. mano. O problema é do dicionário. Não tem É, nada professor a ver. Paulo, eu fico rindo porque eu dei Eu conta. tenho aqui, o problema meu que eu tenho que ver é problema da enciclopédia nossa. O mais eu não tenho nada que ver. Hein, professor Paulo, eu fico rindo porque eu também dei conta nessa palavra, porque eu também não era dicionarizada. Mas ela existe, Mas o foi povo uma já pessoa- usa, não foi só eu que fiz. Essa aí eu não posso dizer que seja Mas eu ela é que bem- criei, bem não bolada, foi. é. Já tinha gente que já estava usando isso há muito professor tempo. Valdo, eu estava E pensando outra o seguinte... coisa, ela é tomada às vezes como uma verdadeira ciência, a rumática, que é o objetivo da pessoa. Eu fiquei em dúvida, porque no verbete evolução agonística, o senhor usou um binômio. Binômio, autopensionização, rumática evolutiva, né? Então, eram duas coisas separadas, né? Não, E agora o senhor colocou mas o rumo da evolução é o mesmo. É o grandão, é o máximo. Valdo, Uniu as letra A. duas Aqui, letra A. Na caracterologia, qual é a diferença do item 36 para o item 50, por favor? A autopensionização é equilibrada e o outro 50 que você quer? Autopensionização homeostática. Aí é o processo. Homeostático você pode também tomar do ponto de vista de sadio. Você está entendendo? Agora, precisa de ver se não tem sadia aqui também. Não, sadia não tem, mas é o que equivale. É o serena tem, ó. Eles são parecem, chegam perto. É aquilo que eu chamo de aproximações simples. Por exemplo, equilíbrio é uma coisa, harmonia é outra. No entanto, não pode haver um sem o outro. Acapite? O que eu quero é que vocês pensem dentro do dicionário analógico. Você está começando a pensar no dicionário analógico. A hora que você comparou um com o outro, é dicionário analógico. Entendeu? Que é saudável. Mesma questão ali que você estava falando com o Loche e da Laura, para a gente achar a nossa autopensionização aqui que vai abrir caminho, né, para a desperticidade. Eu estou dando a dica para vocês. Sim. Eu não escrevi isso no verbete. Sim. Mas, por exemplo, seria uma técnica a gente achar, vamos supor, 1 ou 2 áreas que a gente tem uma cosmovisão melhor dentro do nosso universo e ver o núcleo daquilo, a parte central daquilo e ver qual é a pensionização padrão daquilo?
Isso aí pode acontecer. Por exemplo, aquela técnica, a reflexão de 5 horas, é para isso. A pessoa pega 3 ideias que estão ali saltitando e que ela não está conseguindo controlar as bolas no ar. São 3 bolas, ela não está conseguindo. Então ela vai e começa a pensar naquilo. Junta uma com a outra, junta a primeira com a segunda, depois a primeira com a terceira. Depois, você está entendendo? A terceira com a segunda. E por aí vai. Depois, começa a julgar. Você chega lá. Isso é uma das técnicas para você usar lá, na reflexão de 5 horas. É sobre isso também um pouco, é sobre prevalência. A observação, porque aqui tudo é homeostático, o verbete é homeostático, tudo que está aqui é sadio, em princípio. Em tese, nós temos que pensar assim. É sadio. Não há má intenção aqui em nada. Em nada. Mas faz muita diferença a hierarquia e a prevalência. Sempre vai ter, mas isso é inevitável. Por que não é assim no coro? Tudo é. E qual que é a técnica, além dessa técnica das 5 horas, que uma pessoa poderia utilizar para organizar essa prevalência numa ordem hierárquica? Eu penso que é o algoritmo. Algoritmo. O algoritmo de entrar aí. Por exemplo, na questão do Loche, eu dei para ele essa aí, o 22. Agora ele pega, arranja mais 3 e começa a julgar uma coisa com outra para ver o que vai dar. As coisas vão ficar mais claras. Agora, vai chegar um ponto que você pode tirar a coisa ficar tão clara que vai chegar nisso que o Marcelo estava chegando. As aproximações simples de uma maneira que o negócio está contíguo. É gêmeo. Gêmeo univitelino em matéria de ideia e conteúdo. Eu juntei algumas aqui, Valdo. Olha, dinâmica, criativa, esclarecedora, polifásica, produtiva. Mas vocês têm que lembrar uma coisa. Não existe nenhuma palavra que é igual a outra. Nenhuma é. Nenhuma é, o sentido é completamente Começa por aí. Nenhuma palavra significa a mesma coisa da outra. Mas isso forma um feixe de pensionização da pessoa, né? Quase que é indissociável uma forma Agora, uma coisa você da vai outra. ver como é importante isso que nós chamamos aí, que eu falo aí com a Cristiane, processo da lexologia. O que é que eu insisti com eles aí para começar a fazer esse curso e esse processo que ela tem feito? O povo ainda não viu o alcance disso, não. Estão bobeando. A lexicologia leva a pessoa para a evolução, a evoluciólogo. Sim, é o caminho. Outra coisa, a lexicologia, junto com a jurisprudência, vai fazer a pessoa entender mais depressa o evoluciólogo. Esse é o caminho. Agora, tudo porque na lexicologia é que tem o melhor holopensene para o dicionário cerebral de ideias afins. Porque depura, né, Valdo? Depura o sentido, a acepção. Não é depura só, não é bem isso. É a cosmovisão. O problema todo, Malo, nosso, de evolução é um só. É ampliação para chegar na omnivisão. Omnivisão. Se nós fizermos força para chegar lá, tudo dá certo. Toda a minha vida, mais de 60 anos, a ideia é essa, desde os 14 anos. Omnivisão. Agora, o que se passa? Naquela ocasião, eu nem entendia isso direito. Aos 14 anos, eu mesmo recebi mensagem psicografada para mim, aquelas que eu andei recebendo. E que depois eles falaram para mim, depois você entender, queima tudo. Por quê? Hoje eu entendo por quê. Se eu começasse a falar aquelas coisas naquela época, sem entender o que eu estava falando, eles iam me internar, né? Lá no hospital espírita. Eles iam achar que eu estava doido. Estava demais. Você está entendendo? E outra coisa, o pior não é isso, não é o negócio de estar demais, é o estar de menos. Não, eu estava de menos, meu cérebro ainda estava crescendo. 14 anos, você ainda não tem o cérebro completo, ainda não. Então, como é que eu ia ter retrocognição adequada para isso? Você está entendendo? O menos era eu. Agora, veja, com ideia de mais e argumentação de menos, porque como é que eu vou explicar isso tudo? Eu tinha, mas o negócio, por exemplo, um negócio superficial, está começando. Outra coisa, o meu próprio dicionário cerebral, com 14 anos, não é a mesma coisa do que
depois aos 50, por exemplo. A hora que eu comecei a fazer aqueles debates lá em São Paulo de 9 horas, 9 horas, o povo não queria ir embora. A coisa muda de figura. Outra coisa, a hora que eu falei assim, ó, vocês não saiam daqui, tenham cuidado, porque eu estou vendo aí uma porção de assediadores, eles vão criar problema. Eu acabei de falar, passar 2 ou 3 minutos, os carros, tudo na rua, começaram a estourar tudo. Eu falei assim, nada de pânico, vocês vão devagar. Isso é assediadores, cuidado, fica quieto, calma. Às vezes eram 9 horas, eu cheguei a ter debate lá de 9 horas. Depois, naquele lugar que nós somos, no fim, aquele salão grande, que aquela mulher queria atirar pela janela lá também nós ficamos lá muito tempo. Aí eu comecei a fazer efeito físico lá, lembra? Fazer sessões de efeito físico para melhorar o povo. Que foi depois disso, tudo de gás pensado. Naquela ocasião, eu já aguentava a barra. A extrapolação do ICP-2, né? Foi. Agora, Valdo, sem comparar os casos que são diferentes, mas a situação. Por exemplo, quando o Balzac estava no colégio com 10, 12 anos, e ele escreveu aquele Tratado da Vontade, e ele pegava aquele universo, daquela magnitude de informações, que ele não conseguia conviver com aquilo ali, por causa da parte emocional. Mas ele que não... era médio, não. Então, sem uma parte emocional eu mesmo sustentável, trabalhei não com ele, adianta. aqui eu mesmo fui espírito comunicante dele. Pois olha, ele tinha informação demais para o nível do que ele conseguia traduzir. Mas isso eu sei bem a situação. Agora, veja, eu também vi isso muito cedo. Devido ao processo do estudo dos fenômenos, da fenomenologia, aquela visão de conjunto, a cosmovisão, 222 fenômenos, isso não é de brincar. Professor Valdo, aqui também a gente poderia falar da 18 e da 95 também, né? Que é a conscienciológica com a tertuliária também, né? Cada um no seu holopensene, né? Sim, mas não é a mesma coisa, né? Tertuliária é bem diferente. Tertuliária seria mais o debate diretamente. É um processo, a conscienciologia é muito mais ampla, né? Pega tudo. E a conscienciologia, a ciência, né? Se fosse aqui, você teria que ver se não tem. A tertuliária não é só isso, mas e o holociclo, e a holoteca? E não é? Tem um monte deles aí. Pois é. 9 é a catalítica. É o 7 e 9. 7 e 9. Preventiva e profilática. Mais ou menos. Uma outra coisa interessante, quando a gente está falando de rumática, daí que estava comentando do rumo, né? A gente pode ter o prumo e ter o grumo também, né? Prumo, grumo. Pode ter o prono. O processo é o prono. A gente pode ter o prono. Esse ainda é mais sério ainda, que é o vertical, né? A pessoa ereta, correta, tal. Como é que fica? Pois é. Isso é muito sério. Valdo, aqui na efeitologia, o terceiro efeito aqui. Efeitologia. O efeito cosmofisiológico da constatação de correspondência entre os elementos aparentemente díspares. Queria saber nesses 100 uns exemplos desses díspares aí que não, aí é só você olhar, tem uma opção, né? Você vai olhar que tem. O negócio é sério. Mas eles são... Tem uns são bem perto, outros são bem longe. Eles são aproximados, mas aparentemente díspares, é isso que está querendo dizer? Não, tem uns são bem díspares, são bem extremos, são, vamos dizer, antagônicos, entendeu? Antipódicos, como eu chamo. Mas ele tem uma... aqui está falando uma correspondência que pode ser até antagônico e ter correspondência, lógico. Né? Pois é. Mas... Agora, por exemplo, tem que pensar nisso, né? Para ver o que é. Por exemplo, a 22 com a 89 aí do Loche. Faz você pensar. Ó. Retilínea e a cosmolínea. Faz 22 pensar. E 89. Tem umas que são bem perto. Por exemplo, tem umas que são bem perto junto. Aqui, ó. Autopensenização íntegra e autopensenização inteiriça. Elas são bem próximas, mas agora faz a pessoa pensar. E outra coisa, você vai querer entender a acepção de cada palavra dessa, para entender isso melhor, isso faz parte do serviço. Agora, gente, eu acho que seria bom responder alguma das perguntas que tem aqui, que ainda tem uma opção aqui. Hoje ainda não respondi nenhuma, vocês viram?
Estou relendo o livro Conscienciograma e acho que ele é ótimo para reavaliar a autopensenização. O que o senhor acha? Por incrível que pareça, eu também admito. Foi por isso que eu escrevi o livro. Agora, veja, eu demorei 22 anos no Brasil Livre. Não, aí, como é que nós falamos? Bidu, não, e aquele lá, não, bingo, o americano é bingo, não é isso? E agora já mudei, porque tem que mudar a forma de vez em quando, e agora estou usando é bingo. Quais são as formas de otimizar nossa autopensenização analógica e nosso dicionário cerebral correspondente, além da leitura, do estudo constante do uso do dicionário analógico da língua portuguesa? De que maneira podemos tornar esse fato mais precoce em nossa próxima ressoma? O problema todo aí é a pessoa registrar as coisas, como eu vivo falando. Não tem mágica nisso e nem maná que vai cair dos céus em cima da pessoa. É o alto esforço dela do ponto de vista intelectual. Agora, hoje, com a informática, isso ajuda demais. A informática, um laptop ajuda muito. E eu não estou falando desktop, não. Eu falo, em primeiro lugar, é o laptop, que a pessoa tem que andar com aquilo. É o jeito, é a saída. Então, pensa nisso, é laptop. Senti uma impressão muito boa ao deparar-me com a caracterologia, página 8, especialmente o item 15, autopensenização concausal. Gostaria que o senhor comentasse esse item e respondesse se é adequado considerá-lo um sinônimo de autopensenização sinérgica. Até um certo ponto pode ser, né? Pode ser do sinergismo, né? Com causa, até um certo ponto. Depende das afinidades, né? Qual a afinidade que tem isso? Na parafatologia, página 6, última linha, a passagem do conscienciês à unidade linguística. Poderia desenvolver essa? Eu já falei, né? Isso foi aqui. É porque essas perguntas chegaram há muito tempo, eu não vi. Estou em dúvida sobre qual curso seria mais útil a execução de minha PROEX. Estou em dúvida entre fonoaudiologia e psicologia. Penso que a fonoaudiologia, por ser próxima à minha antiga profissão de professora de técnica vocal, não me ofereceria tantas dificuldades. Imagino que com a psicologia poderia assistir um número maior de consciência. A técnica de autorreflexão de 5 horas seria útil para auxiliar na escolha? Sim. Agora, eu posso dar um palpite? Posso dar? Estude psicologia. Se ela, aqui ó, a minha lógica. Se ela já estudou processo vocal, a psicologia vai saber aquilo tudo e ampliar mais a fonoaudiologia dessa bobagem. É lógico que é psicologia, não precisa fazer 5 horas para saber o que é isso. Com lógica, não. Eu estou falando com lógica, baseado nos fatos. Preciso saber se há pesquisadores interessados em participar de projeto acadêmico de estudos ambientais numa perspectiva ética, jurídica, econômica e política, que integre ambientalismo e os princípios da prevenção e da precaução. Gostaria de conversar em breve com possíveis interessados. Olha, quem está falando é o nosso Juarez Freito, doutor especializado. Ele vem aí, parece que é no fim do mês. Tem uma possibilidade, quer dizer, daqui umas 2 semanas por aí deve estar aqui. Se você estiver interessado, eu vou ler de novo o que é que ele está conclamando vocês. Olha aqui. Preciso saber se há pesquisadores interessados em participar de projeto acadêmico de estudos ambientais numa perspectiva ética, jurídica, econômica e política, que integre ambientalismo e os princípios da prevenção e da precaução. Gostaria de conversar em breve com possíveis interessados. Olha, vale a pena, o Juarez não é bobo. E outra coisa, ele tem ligação com o mundo, né? Vocês sabem, ele dá conferência até fora do Brasil, por todo lado aí. Ele hoje é parecerista dessas coisas, por todo lado. Sempre quando vou a alguma balada, percebo um holopensene, agora já é outro nível. Mas, ó, se prepare. Primeiro foi para você, agora é para a Mala. Viu? Primeiro foi para o Loche, agora é para a Mala. Sempre quando vou a alguma balada, percebo um holopensene onde as mulheres preferem os homens com mais amigos,
mais bajulados pelas outras mulheres e mais alegrinhos pelo álcool. Vejo que para conseguir atrair as mulheres nesses locais, a pessoa deve se apresentar na condição de um prêmio muito disputado e cogitado, além de mostrar que tem influência e poder. Muitas mulheres já me confessaram isso e muito mais. O que fazer para superar essas disputas de egos e jogos de aparência agindo cosmeticamente? Deixa de ir à balada. Eu acho que é o melhor. Manda energia, faça TENEPS, né? E manda energia para esse povo todo. Como é que chama? É baladeiro que chama, né? É, os baladeiros. É isso? Trabalho em banco público em um ambiente bastante negativo, onde há muita competição entre os colegas. Isso aqui é outra pessoa, viu? Recentemente fui preterido em uma promoção que todos consideravam certa, não devido ao meu desempenho profissional, mas sim por critérios obscuros, pois havia uma colega puxa-saco de carteirinha e o gerente necessitava de pessoas com essa postura no seu redor para sentir-se importante. Isso me desestabilizou. Tenho feito força para eliminar a inculcação e estou buscando uma autopensionização profilática, afundando-me nos conceitos e ideias da Conscienciologia para desviar o foco e buscar forças para encarar o trabalho da mesma forma. O que mais o senhor poderia me sugerir? Desculpa o mau jeito, aproveitei para desabafar um pouquinho. Não diga, é o que acontece mais aqui. Eu estou habituado com isso. Pode emprenhar os meus ouvidos, que eu sou especialista em obstetrícia auditiva. Já estou avisando tudo, para ficar claro. Agora, escuta, existe um aspecto aqui disso aí que você não considerou. Sabe o que é que eu estou sentindo? A hora que eu comecei a ler, eu senti isso. Essas coisas aconteceram para você mudar seu rumo aí. É a crise de crescimento que tinha que arrumar, para você mudar. Se você entrasse nesse negócio lá com essas pessoas, seriam piores. Você ia, vamos dizer, ficar cada vez mais escrevendo na água e a situação precária. Com isso aqui, você vai fazer uma renovação, vai pensar diferente e as coisas vão mudar. Pense nisso, é muito importante. Agora, ó, eu acho que esse nosso amigo aqui, ele tem assistência extrafísica. E eles estão pensando, dar um jeito dele mudar para fazer TENEPS. Você ainda não faz TENEPS, não, né? Sabe o que é TENEPS? Talvez seja isso. Esse aqui é caminho da TENEPS. Fiz o curso TENEPSograma do professor Mário Oliveira. Durante o curso, houve uma prática de TENEPS avançada em que tive um contato mais intenso com os amparadores e eu ouvi uma voz mental que me falava o que fazer. Presumo que era um amparador. A questão é que esses diálogos não cessaram e ocorrem em várias situações. Na segunda-feira eu estava me preparando para o início da prática da TENEPS, mas novamente me veio a voz mental e me disse que seria bom esperar mais uma semana, porque ainda tinha coisas que não estavam boas e que eu tinha que organizar nesse tempo. Como diferenciar o que é amparador do que é meu, mesmo quando as ideias são assistenciais? De que maneira posso evitar ser um tolo, fazendo coisas sem sentido, achando que estou sentindo inspiração de um amparador que pode não estar lá? A primeira coisa é ver o discernimento. Olha qual é a lógica do assunto, a racionalidade do fato, a indicação que está acontecendo. E outra coisa, fica calado com isso. Se você começar a falar que você está ouvindo vozes, eles vão te internar, que é assim que a psiquiatria faz com muita gente aí. Agora veja, isso tudo é real. Pode ser um amparador mesmo, essas coisas ocorrem. E chama-se clareaudiência. E isso aí que está chamando voz mental é justamente a clareaudiência, é justamente isso. Tem disso. Valdo. É aquilo que o Pietro Baldi falava, sua voz, e escrevia. Na página 10, em questionologia, tem uma correção e uma pergunta. A correção, eu não sei se eu já observou, já foi corrigido, na palavra elaboração, na última linha, está um acento grave ao invés do tio. Onde é que está isso aí? Questionologia, terceira linha, palavra elaboração, o acento está errado. Tem um acento grave. Mas essa aí eu acho que eu já corrigi. Pelo seguinte, isso aí eu corrijo. Todo fim de semana eu corrijo o A, O, o cosne e omne
geral, tem várias coisas que eu corrijo tudo de uma vez. Agora, a minha pergunta Mas é eu vou olhar, eu já marquei. A minha pergunta é o seguinte: o senhor pode aprofundar essa relação da autopensionização analógica tanto com o CPC quanto com o CGC, que o senhor menciona aqui na pergunta da questionologia? Aonde que está isso aí? Questionologia, lá mesmo. Essa aqui. Queria que o senhor aprofundasse essa relação. As ideias afins fazem parte dos quesitos do Código Pessoal de Cosmoética. Já participou da elaboração do grupal. Do CGC. O problema todo é o seguinte, você sabe, para uma pessoa entender o grupal, só se ela já fez o CPC. Se não o CGC, ela vai ter dificuldade de entender. Outra coisa, ela tem que ter feito dela para ela ver que ela tem que entender os outros, saber as necessidades do outro e a condição toda no grupo, isso é muito sério. Então, sem CPC, ninguém chega ao CGC. Isso aqui eu já falei aí antes. Então, é isso justamente que eu estou falando, um depois do outro aqui. Agora, eu não acho que uma pessoa que nunca mexeu com o processo da cosmoética, nem fez um estatuto pessoal para a sua própria conduta, o seu processo, vamos dizer, a sua vivência etológica, essa pessoa não tem gabarito para estar mexendo com o CGC. Isso aqui eu penso. Vocês acham que eu estou radical, extremista? Mas não é verdade? Não tem lógica? Porque, entendendo a unidade, no caso, o ego, você vai entender o grupo, a totalização. É a chamada totalidade. Muda tudo. E como é que a gente pode aproveitar mais essa autopensionização analógica na construção tanto do CPC quanto do CGC depois? Pega aí, por exemplo, para começar, pega os 100 itens, começa a estudar. Esse aí já ajuda. Você tem que lembrar que são 100 itens do jeito de você pensar. Você vai dissecar o seu pensamento. Eu fiz isso tudo de propósito. E isso também pode ser aplicado. Agora, você vai juntando os pedaços que sobrarem, no fim você vai ter um mosaico. Esse mosaico vai mostrar a sua realidade. É aí que entra a consciência poliédrica. E essa mesma técnica pode ser utilizada depois na construção do CGC? Eu penso que ela pode ser utilizada o tempo todo. Cada nível que você alcançar, é bom você voltar atrás. Tá. Você alcança mais um nível, volta atrás. E reestuda aquilo tudo, que vai aparecer ideia nova. Isso é quase que inevitável. Aí. Outra coisa, o ideal era a gente estudar mais, além desses 100 aqui. Eu só coloquei o 100 para começar, para não assustar o passarinho, mas pode ter mais. Uma outra questão, o senhor falou da questão da compreensão do evoluciólogo através da autopensionização analógica, da lexicologia e da jurisprudência. Como é que a gente faz a interação da lexicologia com a jurisprudenciologia, com a jurisprudência, para chegar nesse entendimento maior do evoluciólogo? O problema é o seguinte, você sabe que a linguagem jurídica, ela é muito explicitativa e lógica. E outra coisa, se você prestar atenção, ela é teórica e é prática. O juridiquês, que a gente mete o pau com essa história toda, ele é seríssimo em matéria de linguagem. Vocês olham só esse caso desse Bruno aí, o goleiro, o que o povo está falando. Vem aquela pessoa que tem até dificuldade para falar. Existe um desses delegados que tudo indica que ele teve problema de voz, é o processo de fonoaudiologia, possivelmente ele devia ter uma gaguez quando era adolescente. Por isso que ele fala aos jatos. Agora, o que se passa? Mesmo falando aos jatos, o homem fala uma opção de coisa em cima do lance, certinho. Por quê? São muitos anos, ele mesmo falou lá que são dezenas de anos que ele é delegado, trabalha com aquilo. Ele fala certo. Agora, é muito engraçado isso, né? A pessoa com dificuldade de comunicação e ela fala corretamente. Isso é o máximo. Então, veja, isso é o juridiquês. Tá. Agora, pela precisão o juridiquês envolvendo um delegado. Presta atenção. Esse homem lá é um caso. Se ele estivesse aqui, seria, vocês têm uma consciência cobaia, pode examinar o cara, tem muita coisa para aprender com ele. Vale a pena. Seria então um viés, seria pela precisão dos termos, é isso que você está colocando? A precisão da ideia. Lembre-se daquele negócio que uma vez eu falei aqui, inclusive com ela lá, sobre,
dedo no seu nariz. O problema da ambiguidade. Lembra o problema da ambiguidade? Fala assim, ambiguidade jurídica, ambiguidade do texto. A ambiguidade de um texto jurídico não pode existir, a gente tem que combater isso ao máximo. Lembra que eu falava nisso? Explicava. É uma das coisas mais sérias da jurisprudência. Como é que fica? Agora, ó, vocês sabem que tem gente aí que já mudou esse nome, né? É a jurisprudência, que é o lalau, etc. Jurisprudência. Quer dizer, fede, está um bolor, está, vamos dizer, está podre. É a jurisprudência podre, é a jurisprudência. Já criaram essa palavra, não foi eu não. Já estou falando aqui porque eu leio muita coisa, né? Você poderia ser a jurisprudência também, né? Mas, professor, tem aqui, não sei se for corrigido já na enumerologia, tem um ponto negrito está antes. Aonde está isso? Na enumerologia ali. Enumerologia, o que tem? Tem o último ponto, está sem negrito, e o penúltimo com negrito. É assim mesmo? Então estou rateando. Está certo. É que o negrito está antes, mas eu achei que tivesse errado e está certo. Não, isso aí sempre ocorre. É o que a capitana está Não, vai negrito no último mesmo, então. A nave capitana. Tá certo. Aqui no ar. Na dialética, a gente tem uma correspondência dos opostos. Existiria uma analogia dos opostos. Sim. Mas, porque aqui sempre se fala em analogia de coisas aproximadas, mas existe dos opostos. Existe a opção de coisa entre os opostos. Não é só analogia, não. Tem muita coisa. Eu posso dizer que existe. Pode. Isso é falado. Valdo. Dentro da filosofia sua. Aqui no ar. Dentro dessa questão assim, dentro do mental soma, fala que a consciência ainda não é além do mental soma ainda, né? O mental soma ainda é um corpo de manifestação da consciência. Esses campos conceituais analógicos, que é o substrato mesmo desses corpos da consciência, é a real veículo de manifestação da consciência? É a estrutura do paracérebro. Pensa por aí para ver se ajuda você. Essa é a realidade do corpo mental somático. É isto ao processo do paracérebro. Agora veja, aí entra todos os atributos mentais. Um deles, mais sério, é a memória. Mas a elaboração é outra coisa muito séria. A elaboração mental, que é a pensanização. É essa que eu estou falando, que é o que interessa. A elaboração do pensamento é a autopensanização. Então, é isso que eu queria entender. Toda essa conceituação, esses campos conceituais... Você é isso. Isso. O mais não é você. E o certo... Seus braços não são você, seu nariz não é você, suas pernas não são você. Isso é você. Então, então veja, a consciência é o conjunto dessa cognição cósmica. A movimentação, a volição da consciência por esses diferentes campos conceituais é que cria nossa temperamento, personalidade, tudo. Resumo. O bambu só tem um pensamento. Tem que aumentar isso tudo para virar um cérebro oportunamente. Está entendendo? Por isso que a gente chama, esse rapaz não tem ideia nenhuma. É um bambu vestido. Ele não tem cérebro. Por isso, então... Você entende? Agora, nós já começamos a ter cérebro. Esse cérebro está cheio de picuinha. Se tirar as picuinhas e ficar com aquilo que tem valor. Então tem que colocar bastante kiwi, bastante manga, shiitake, escolhido daquele miudinho. Por isso que então, a nossa capacidade em vagar por esses diferentes campos é que dá a cosmovisão. Agora veja, quando chega na Conscienciologia, pronto, acabou. Não pode ter mais apelo. Ou topas a parada de entrar na pluralização das abordagens, ou desista, vai para a baratosfera, esquece da gente. Aqui é só na pluralização. Essa pluralização é que eu chamo mais de cosmovisão. É o processo da abordagem cosmovisiológica. Agora você veja, eu fiz
Projeciologia. Depois, um livro antes, Projeção da Consciência, Panorâmica, tudo é de propósito. Numa projeção... Agora, chego lá e coloco uma série de projeções que eu fiz durante um semestre. Faço um livro para mostrar. Tudo, ó, a globalização. Globalização, cada cosmovisão. Então, a pluralização. Aqui nessa dimensão... Olha a gente... outra coisa. Por que as pessoas têm dificuldade para isso? Você tem uma ideia? Eu agora vou te mostrar uma coisa na prática. Talvez você nunca tenha pensado. Por quê? Elas têm dificuldade por um motivo simples. A priorismo. Elas são muito do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ela é muito do eu. Ela não é do nós. Ela é egocêntrica. Ela não é policármica. Agora, aqui conosco, para a pessoa entender o policarmo, ela tem que ser assim. Para ela ser assim, ela precisa entender o policarmo. Então, veja, não tem saída. Ela tem que sair do egão. Então, igual Então, o egão, ele diminui, você começa a ter uma visão maior. Aí é que entra a situação toda. A questão da autopensionização analógica é justamente a hora que começa o início da mega fraternidade. Todas essas coisas, estado vibracional, tudo isso caminha para a mega fraternidade. Você olha agora a lógica disso. Agora, lógico, isso aí é aquele cara que me falou aí faz umas 2 semanas. Valdo, eu não entendo, eu agora estou entendendo a conscienciologia, mas tem uma coisa que eu não entendo. O que é que nunca viram isso antes? Eu falei assim, meu chapa, é porque não fizeram o curso intermissivo igual você, está na cara, né? O cara está reclamando, porque me dá o dinheiro, que aí eu não vou falar nada. O cara está com o bolso cheio da gaita, ele não vai reclamar de nada. Você está entendendo? Já estudou, já viu. Você entendeu agora? Entendi. Então, o processo é de mega fraternidade. Devido ao egoísmo, egocentrismo, até infantil dos adultos, eles não têm capacidade de ver muita coisa, porque ele está sempre centrado em unidades, no egão. A partir de tudo tem o ego. Ele não vê o nós. Então, veja, em vez, ele só vê um nó, que é o nó da ignorância dele. Ele não vê o nós, que é esse monte de nós que tem para a gente entender e desatar, que é o processo da mega fraternidade. A assistência é desatar os nós. São os nozes. Entendi. Por isso que eu falei, a hora que nós chegamos lá em Portugal, eu falei assim, olha, isso aqui é perfeito. Devido ao negócio estava escrito. Depois de vós, nós. Assim, esse é perfeito. Isso é o passado daqui, ó, da turma. Eu falei com o Wagner para a turma. Isso é o passado de vocês. Negócio. Então, é igual o Arigó falava, quem tem mega fraternidade universalista tem quiabo no mental soma, né? Ele desliza mais, né? Seria isso. Que desliga mais pelos diferentes campos conceituais desses campos de manifestação. Enfim, tudo que todo mundo estiver estudando, qualquer tema que seja unitário demais, cai fora disso. Viu, Rosa? Você está entendendo? Ficar na unidade é uma droga. Tem alguma coisa errada. Valdo, aqui na página 9, na listagem 90, o número 90, eu queria entender qual a relação que você fez aí com a questão da autoproex, da autopensionização revisada. O que você quis chamar a atenção aí? A autopensionização revisada. O problema é o seguinte. A Proex, por exemplo, você acha que essa turma toda que vocês têm dado aula para eles, que eles vão ficar nisso? Não. Seria bom, daqui 10 anos, a turma da Apex chamar o povo que fez o curso há uma década atrás e falar assim, o que houve de modificação aí na sua vida? Passa para a gente passar para os outros. Eles vão aperfeiçoar isso tudo. Vai ter gente fora de série nisso, homens e mulheres. Então, é justamente isso. A autopensionização revisada. Todo mundo vai revisar o que já fez. Já pensou? Uma pessoa está fazendo isso, daí a pouco ela entra numa OFIEX. Sai de baixo. O que não vai acontecer na cabeça dessa pessoa? O que ela não vai entender mais, que ela nunca tinha pensado? Ela chegou jejuna, caloura, boboca, engatinhando, chegou se arrastando na Apex.
Ela sai por cima, voando, volitando de lá. 10 anos depois, não é? Tem que ser pelo menos uma década. Aqui Você entendeu aí o revisado, o que quer dizer? Aqui no B, professor Valdo. Aqui. Sim. Por que a sincronicidade ela expõe o fato de não existir identidade absoluta nas coisas? Como é que é? Por que o princípio da sincronicidade expõe que não existe identidade absoluta entre as coisas? O problema todo é a visão de conjunto. Com a visão de conjunto, a pessoa vê particularidades que ela não via numa unidade só. A totalidade é muito mais complexa do que a unidade. Você está de acordo? Então acabou, pensa só nisso. A partir daí você vai entender o que ele quer dizer. A totalidade é o óbvio, ela tem que ser mais complexa do que a união das unidades, que é ela. Agora, a unidade em si é simples, mas ela é muito mais complexa, é a união disso. Então, por isso que eu estava falando, por exemplo, CPC é uma coisa simples, CGC já é complexíssimo. Pensa nisso. Na quarta linha, na fatologia, o senhor já comenta o caminho da coassistência e a acabativa interassistencial da alta plenitude. A autopersonalização analógica, ela é a base da interassistenciologia, então sem ela é difícil você realmente A autopersonalização analógica, praticamente tudo que diz respeito à humanidade tem relação com isso. Tudo que diz respeito à humanidade. Humanidade para a humanidade, etc. Tudo que diz respeito à coletividade. Avanço, a evolução, então. É evolução, mas tudo tem. Mas se você falar evolução, tudo da Conscienciologia é evolução, isso é bobagem. Eu já falei, evoluciologia e Conscienciologia são sinônimos. Mas agora, o processo é o seguinte, a autopersonalização analógica tem uma relação imensa com o processo da mega-fraternidade. Então, isso pega a coletividade, pega a humanidade, a para-humanidade. Se a pessoa quiser ampliar o seu senso de interassistencialidade, ela obrigatoriamente tem que desenvolver. O problema todo, o analógico mais sério aqui, Adélio, é que você é igual a mim, eu sou igual a você. Por incrível que pareça, você é igual o Locho é igual a você te aguenta. Esse é fraco. Então, veja, em matéria de princípios, em matéria de direitos, nós somos iguais. Então, isso tem que ser levado em consideração. Está claro? Valdo, aqui, ó. Você podia falar um pouquinho ali, eu tenho minhas dúvidas em relação, o senhor falou sobre o CGC. O CGC, ele é o código feito pelo grupo para o grupo. Não é isso? Sim. O que mais? O CGC de uma empresa, onde há um único empreendedor, ele está certo? Não, há um único empreendedor, a responsabilidade é dele, mas ali tem um monte de gente que está trabalhando, ele não é sozinho. Sim, mas aí Se for uma firma de uma pessoa só, é CPC. Sim, mas eu digo assim, uma firma individual que tenha vários funcionários. Aí já é diferente. Ele tem que distribuir o processo, aquilo é CGC, grupo. Se a firma não funciona sem um grupo, é grupal, acabou, fim de papo. Sim, mas então não é pelo fato da elaboração em grupo, e sim... Não, é tudo. Isso também influi. É isso que você está pensando, e mais alguma coisa, e mais alguma coisa, e mais alguma coisa. Não, porque na realidade, se há um único dono... Não quer dizer nada. Isso de ter um acionista ou vários, quer dizer nada. O processo é o grupo. Pense em acionista que você vai entender isso. Não pensa apenas no, entende, o gestor, ou o proprietário, ou o patrão. Sim, não é por aí. Não, ele vai criar para ele... Nunca a pessoa é sozinha quando é assim. Tá, mas é que ele vai criar para aplicar no grupo, mas é criado por ele só, né? Não, todo mundo vai auferir vantagens daquela empresa, que é isso. Não é só o dono, não. Mas não vai interferir na... Ninguém fica numa empresa se não tiver vantagem. Ele tem que ter sobrevivência. Bobagem. Você está excluindo todo mundo aí, isso está errado. Não pode? Mas eu não digo pode assim... pensar isso. Isso aí é totalmente fora de esquadro. Não, mas eu digo assim, ó, eles não vão interferir na criação dos artigos,
dos incisos? Eles vão, sim. Mesmo que eles não falarem nada na elaboração, sim, eles vão devido às funções deles. É o processo do fluxograma. O fluxograma influi nisso. Pensa, fluxograma. Mas então eles vão interferir de um modo indireto na criação. Não interessa. Não, isso aí, explica para ela. Isso aí você tem que entender o processo de estatuto. Se ela começar a entender o estatutário, ela vai entender tudo. Aí seria o direito estatutário, isso aí que ela está querendo. Então, Sara, assim, a partir do momento que o código é aplicado em um grupo, o grupo ele necessariamente vai participar da elaboração desse código, seja de forma direta, indireta, mas no caso de uma empresa, mesmo que seja uma pessoa só que faça esse código, ele tem que considerar toda a estrutura da empresa, sim. O fluxograma, as funções, né, o próprio estatuto, o que diz o estatuto. Então, tem participação, de modo geral. Agora, eu penso que o Código Grupal de Cosmoética, ele é uma construção coletiva, não é isso, professor Valdo? É uma construção grupal. Não tem como uma única pessoa aplicar um código para um grupo. Aí, não, aí já deixa de ser cosmoético. Só para liquidar com o assunto, eu vou dar uma para embolar mais o meio de campo. Praticamente toda empresa é CGC. Toda, é. Acabou. Se você pensar assim, acabou. Porque aí nós já estamos excluindo as hipóteses possíveis. Pelo seguinte, quando uma pessoa vai fazer uma empresa só, por exemplo, eu sou uma empresa, eu mexo no computador e trabalho, ele vai arranjar tentáculos de tal maneira que ele vai acabar tendo que depender de outros. E outra que coisa, às vezes o computador dele falha, ele vai precisar de auxílio. E outra coisa, uma empresa tem relação com fornecedores, tem relação com clientes, tudo isso contempla no CGC também, falando de uma empresa convencional. Isso tudo tem que ser contemplado. É contemplado um código de ética, né? Agora, outra coisa para embolar mais o meio de campo. No CGC de uma empresa não pode ser considerado apenas o departamento de pessoal. Não. É esse moderno que eles estão usando. Você tem que considerar a freguesia. É isso. Que, no caso, acaba sendo hoje, em sociedade anônima, por exemplo, eu sou acionista. Isso também. Tem um isso tudo aí, então, é mais sério do que você pensou. Você pensou apenas os funcionários, os empregados, o employee. Não é bem tem isso. Tem aquele conceito de stakeholders, né, que são todas as pessoas interessadas, todas as pessoas que estão envolvidas no processo da empresa. Né? Agora, isso é muito estudado na questão de responsabilidade. Aí entra depois uma terceira condição, que é o governo, as leis. Elas incidindo sobre a empresa. Aí o negócio piora mais ainda. Esse CGC tem que ver isso tudo. Tem? É o jeito. Agora, gente, outra pergunta aqui. Segue algumas sugestões de macete administrativo. Opa, aqui, ó. O Aldoche já foi embora. Mas, olha, vê se vocês me ajudam. Eu vou ler aqui o que é que eu estou recebendo. Análise custo-benefício. Gestão ambientalmente correta. Análise estatística de processos. Melhoria contínua da qualidade. Defeito zero. Six Sigma. Polinômio fornecedores, insumos, processos, produtos, clientes. Em inglês é o SIPOC. É o Suppliers, Inputs, Processes, Outputs e Clients. E tem também o Supply Chain, Just in Time, Kanban. Agora, melhores práticas de mercado da indústria, best practices. Binômio, ergonomia, produtividade. Polinômio, minimização da variância, redução de defeitos, melhoria da qualidade, satisfação dos clientes. Ele aqui arranjou logo os polinômios, entrou na minha onda aqui. Está perfeito isso, hein? Diagrama de Ishikawa, técnica para análise da causa raiz, estudo de viabilidade econômico-financeira. Está certo, isso tudo aí está dentro da minha. Mas está o máximo. É isso aí que eu quero. Você acha que eu chego nos 200, ou João? Ah, você vai? Então tá. Eu quero chegar no mínimo a 200 nesse aqui. Não, tudo a gente tem que filtrar. Né? Tudo tem que filtrar. Isso faz parte. Mas muito bom já, ó, só essa colaboração. Vocês estão vendo esse negócio de teletertuliário, é o máximo. Sabe por quê? A gente não paga nada. Você faz uma consultoria técnica sem pagamento. Você está entendendo como é que é? Está o máximo. Professor Valdo. Agora, o problema é que eu também não estou ganhando dinheiro nenhum com isso. A gente vai distribuir, né? Ele vai receber de volta enriquecido. Quer dizer, ou a sua garantia ou o seu dinheiro de volta, né? Sears. Professor Valdo. É o negócio.
aqui em cima, aqui B, aqui no B. É uma pergunta off-topic. Eu queria saber mais informações sobre aquele fenômeno que o senhor comentou ontem, da tempestade magnética. Queria entender um pouquinho mais disso. O caso é o seguinte, de vez em quando, extrafisicamente, eles veem alguma necessidade numa determinada área, uma certa região. Então, o que eles fazem? Esses amparadores maiores, principalmente o povo que mexe com a natureza e outras coisas mais, eles fazem uma tempestade magnética que possa fazer isso que a gente faz com o arco voltaico. O arco voltaico, a gente faz isso na cabeça da pessoa, nos 2 hemisférios cerebrais. E tira os bloqueios das energias gravitantes. Agora, essa tempestade magnética, eles tiram o bloqueio das energias gravitantes como se fossem lixões de energias que se acumularam numa determinada área. Aí, por aí, você vai começar a entender o que é que significa isso. Agora, por exemplo, quando há uma superpopulação, o processo demográfico mais intenso, alguma coisa nesse sentido, essas tempestades, às vezes, ocorrem com mais frequência. Um local igual ao nosso aqui é mais raro. Entende? Eu, esses 15 anos, já vi algumas vezes, mas é muito raro. Por exemplo, lá no Rio era muito mais frequente. De vez em quando eu via. Está entendendo? Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, isso de estar com as intempéries tem razão. De vez em quando tem relação com isso. Porque você sabe, se nós aqui juntarmos um dia, tem uma nuvem lá, se nós começarmos a jogar energia na nuvem, vai acabar a nuvem, derrete tudo e vai virar chuva. Isso tudo já está, tem gente que já fez experiência, tudo isso. Eu tenho isso como favas contadas. Isso tudo pode. Porque a nuvem, ela não tem inteligência própria e nem energia que ela mesmo criou. Ela tem a energia dela que, se você souber manobrar, mobilizar, você faz ela se desmanchar toda. Você entende? Agora, pensa bem nisso. Se nós somos capazes de mexer numa nuvem, o que é que eles não são capazes de mexer do ponto de vista da energia magnética e o que isso pode ocorrer? Como é que pode limpar uma área? Entende? Agora, por exemplo, o que é difícil nisso é quando o ambiente é muito negativo demais, que não dá, o acesso não é fácil para fazer tempestade magnética. Se de ter, eu não sei quais são os dados que tem nisso, como é que é, mas deve ter algum processo, como se fosse o chamariz, alguma coisa de predisponência, de predisposição, entendeu? Tem alguma coisa nesse sentido, eu não sei bem como é que é. Em Ipanema, por exemplo, eu vi a situação, mas lá eu já estava vivendo lá há 30 anos, né? Foi o lugar que eu mais vivi, foi Ipanema, quando eu estava no Brasil. Então lá eu pude cogitar uma opção de coisa, e outra coisa, lá é crowded, quer dizer, é super populoso, tem muita gente. Então aquilo influi nas pessoas, etc. Tal, é muito importante. Agora, por exemplo, uma área dessa, tipo rural, nossa, que nós trabalhamos com energia, aqui não tem tanta coisa, mas eles estão melhorando isso. Essa tempestade magnética de ontem eu não vi, porque eu não fui à cidade. Ontem eu estava muito ocupado em certas coisas, não deu para sair. Me deu até vontade de ir, porque quando acontece isso, eu saía para ver o ambiente, ver o resultado. E tem que ser imediatamente. Quase sempre de manhã, é o melhor horário, quando tem. Agora, ontem não deu. Você está entendendo? Para ver. Mas, por exemplo, eu vi que toda a área da Cognox estava sob a tempestade. Isso é bom. Eu pensei uma opção de coisa aqui. São essas tempestades que têm ajudado. Por exemplo, essa rua da Cosmoética, na esquina, isso aí era horrível. Durante anos, teve gente que morreu, teve gente que bateu o carro, teve gente com tóxico, teve gente bêbada, teve gente que brigou, tudo aqui. Ultimamente, essas coisas já não estão ocorrendo mais, do jeito que era. A área já começou a melhorar já há muito tempo. Agora, eu mesmo, com o processo do FIEX, andei trabalhando muito com essas coisas. Agora, a tempestade magnética, ela é um prêmio para a gente. Eu mesmo recebi isso na base de um prêmio. Entende? Como se eu tivesse feito aniversário. Me deram um prêmio, porque a área é melhorada. Agora, ontem eu vi que
A gente não sabe tudo, teria que sair uma equipe e examinar caso por caso, na hora, para ver como é que é. Tempestade magnética é uma coisa que o povo ainda não estudou. É muito difícil. Sorvaldo, agora, por que ela parece afetar negativamente algumas pessoas? Parece que algumas pessoas são sensíveis. Não, é a pessoa que está negativa, não é ela que afetou. Ela tem que mexer no que está patológico, que é isso. Ela veio para isso, a tempestade magnética é para isso. Então começa a aparecer os podres. Ontem você viu um caso disso, tá certo? Agora, nós não ficamos sabendo se a pessoa melhorou. Você já perguntou? Eu não vi mais a pessoa. Preciso de perguntar. Eu ia perguntar. Hoje ela parece que não está aqui. Ela esteve aqui. Sabe perguntar como é que foi depois. Eu também trabalhei com ela depois. Agora, precisava de ver, há tanta coisa nisso para ser estudado. Agora, isso interessa a você e ao Roberto. Processo da natureza. A gente saiu... Biologia, botânica, flora, fauna, tudo isso interessa demais. A gente saiu ontem, depois da tertúlia, na chuva para andar aqui no terreno para ver se a gente via alguma coisa diferente. Né? A gente notou alguma coisa do comportamento dos animais, parecia um pouco alterado. O Roberto me falou que você estiver examinando. Agora, vocês estão muito ainda em jejum, né? Vocês têm que começar a estudar isso. Agora, vamos ver se a gente capta uma outra que acontecer aqui. Aí, se houver, eu meto telefonema para vocês. Vamos expor isso tudo aí. Na hora. Vamos ver se vai dar. Ontem eu não ia nem falar, porque eu evito falar nisso, porque é um processo assim tão aside, tão longínquo, para a maioria, é tão difícil ainda. Mas eu estou vendo, se vocês já estão interessados, vamos ver numa outra agora que ocorrer, se eu pescar o negócio logo, porque também às vezes eu estou muito envolvido com as coisas, eu não percebo. Entendeu? Se daí a gente vê. Agora, aqui é raro. Isso aí é muito raro. Vamos ver se até o ano que vem o que vai acontecer. Às vezes acontece uma outra, a gente nunca sabe. Entende? Agora, isso é impressionante. Matéria de, vamos dizer, pesquisa participativa, palpável, concreta. Você vê as coisas funcionando na hora. Você vê o resultado daquilo. Foi o que o Loche ontem abriu os olhos. O Loche ficou até com medo disso, mas impressionante isso. A hora que você falou o negócio ocorreu. Entende como é que é? Então vale a pena. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 106 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online, 61 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 4 recados. Weber, SP3 Uberaba, Flávio, debate. Obrigado. Milena, cursos Apex, a mim e Sandra, jornada de parapercepciologia. Boa tarde a todos. Eu queria fazer um convite a todos os teletertulianos, tertulianos, inclusive estender esse convite aos parentes, familiares, amigos, enfim, qualquer pessoa que esteja interessada na sua evolução a participarem do curso ECP3. O ECP3 é um curso de imersão, sem pré-requisitos, ou seja, qualquer pessoa está apta a participar, com instalação de campo bioenergético assistencial de alto nível. Então esse é um curso que ocorre, não tem uma periodicidade fixa, então a gente considera que é uma boa oportunidade. Para aqueles que não conhecem, ou mesmo quem já conhece, quer ir participar para doar suas energias também. Ele vai ser realizado na cidade de Uberaba nos dias 3, 4 e 5 de setembro, agora deste ano, tá certo? O EPCOM dessa sexta turma vai ser o professor Mário Oliveira, e maiores informações com a equipe do ECP2, né, que está organizando esse evento, ou através do e-mail ecp3@iipc.org.br. ecp3@iipc.org.br. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Como é de costume, amanhã, que é domingo, nós vamos ter o nosso debate das 15 horas até as 17. O tema vai ser vendas interassistenciais, que é todo esse problema que nós mesmos vivemos, de que
a venda não é só uma questão de marketing, de convencer ou de fazer uma propaganda enganosa, mas sim, no nosso contexto, como é que entra também a questão de vender o nosso peixe todo aí, de maneira cosmoética e tudo, sem ranço de venda nenhum. O professor vai ser o professor Igor Habib, que não está aqui, mas amanhã ele vai falar também mais um pouco sobre o tema. Está todo mundo convidado, vai ser aqui no CAEC. Obrigado. Boa tarde. A Apex ministrará agora no mês de julho o curso Introdução à Programação Existencial. Será nos dias 17 e 18 de julho aqui no CAEC em Foz do Iguaçu. Então, um dos objetivos do curso é apresentar os conceitos relacionados com a programação existencial, também proporcionar a identificação do propósito de vida pessoal e favorecer a compreensão da Proexis segundo a Conscienciologia. E hoje, para quem tiver interesse, terá uma palestra sobre responsabilidade consciencial com a professora Maria Isabel na Web Conference, às 15h30. Então, quem tiver interesse pode entrar no site www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui para convidar todos a participarem do curso Mega Fenomenologia e Desperticidade, que ocorre aqui no Tertuliário, no dia 16 de julho de 2010. O professor Valdo já falou que vai aprofundar o verbete Mega Fenomenologia, que tinha sido dado anteriormente, e eu acho que o outro é um verbete novo, não é, Rosa? Não. E o outro é um verbete novo, né? Inédito, o segundo verbete. E esse curso, ele faz parte dos cursos de inverno do CAEC, bem como a jornada da Parapercepciologia, que a professora Sandra vai falar. Então, mais uma vez, gostaríamos de reforçar o convite para a terceira jornada de Parapercepciologia e primeiro Fórum de Pesquisa das Dinâmicas Parapsíquicas, que vai ocorrer do dia 16 a 18 de julho. Nós gostaríamos de fazer um destaque hoje para a temática da parametodologia. É uma metodologia diferenciada para estudar os fenômenos parapsíquicos. Esse tema vai ser pesquisado, né, explorado por dois pesquisadores aqui, o professor Roberto Almeida, uma proposta de embasamento epistemológico da parapercepciologia, e pelo professor Ulisses Loschers, metodologia parafenomenológica. Então, quem tem interesse de entender essa nova parametodologia, vale a pena participar desse evento todo. Maiores informações, então, pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo site www.caec.org. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Definição da Especialidade Pessoal, que é feito em parceria CAEC, Conscius, OIC e também a Apex. O objetivo é ajudar a pessoa a identificar e definir e assumir a especialidade dentro da Conscienciologia. Hoje já são mais de 300 especialidades. Então, são 4 módulos, em 4 meses, um módulo por mês, onde nós vamos ter o primeiro módulo sobre conscienciometrologia, vai ser ministrado pela Conscius, começando agora em agosto, próximo mês, nos dias 6, 7 e 8. Depois nós temos o módulo 2, em setembro, com sociometria. Depois o módulo 3, sobre a proexologia. E o módulo 4, onde todos os participantes, então, apresentam a sua definição da especialidade. Qual a especialidade que eles vão estar assumindo. E vai ocorrer em novembro. Então, são 4 meses, 4 encontros, para que a pessoa possa fazer a definição da especialidade pessoal. Maiores informações, vocês podem acessar aqui a Secretaria do CAEC. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é ciclo reparatório, especialidade autorreflexologia. Obrigada e boa tarde a todos.